Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando ou está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando capítulos e visões, capítulo do livro de Ezequiel e visões do profeta Ezequiel registrada nestes capítulos. Estamos estudando como pano de fundo escatologia bíblica, por isso que a gente tem citado vários livros, temos feito as reflexões em vários livros da Bíblia, porque eles corroboram com Ezequiel, são contemporâneos ou explicam alguma coisa que está em Ezequiel, seja antes de Ezequiel ou depois de Ezequiel, que a escatologia bíblica ela ocupa-se com o eterno passado e com o eterno porvir. O tema do nosso trimestre é a justiça divina. E o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 7 e o tema da semana, por causa da lição número 7, é a responsabilidade é individual. Nós estamos caindo a ficha, entrando no fator consciência de que a responsabilidade pelo que fazemos é de cada um, é particular, é individual. Por esse motivo, hoje, quarta-feira, nós leremos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Jeremias 31 e 29. Eu já digo para vocês se preparando, você já ir selecionando o livro da Bíblia. Nós vamos fazer a leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, e estamos fazendo uso da Bíblia de Estudo Mateu Henry, da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Para aí, volta aqui. Porque é automático aqui. Eu comprei um aparelho onde ele me segue sozinho automático, aí na hora que eu faço qualquer movimento ele segue também. Este é o terceiro vídeo da semana, então você tem mais dois para trás para assistir. No primeiro vídeo falamos que na lei de Moisés cada um vive e morre pelos seus próprios atos. E no segundo vídeo falamos que os seres humanos são responsáveis pelos seus atos. Então você tem mais dois com esse 3 e querendo Deus, faremos os outros 3 que você, para completar o jogo dos 6. Perceba depois aí que o irmão Daniel tem que colocar todos eles numa mesma capa. Então você assista esse vídeo, assista os demais e aproveite para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, acionar o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá então na leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Nós vamos ler a bem da verdade os versículos 29 e 30. Vamos ler o 29 e o 30. E a epígrafe diz assim: a parábola das uvas verdes e os dentes. Um ditado falso, a parábola das uvas verdes e os dentes embotados, é porque o espaço para colocar o texto ele é pequeno. Um ditado falso. Vamos lá, vamos ler o texto e depois a gente compreende o seu contexto. Jeremias 31, 29 diz: naqueles dias futuros, dias que ocorrerão, ou seja, Jeremias está escrevendo à luz de quem ainda está em Jerusalém e não houve o cativeiro babilônico ainda. Jeremias está à véspera do cativeiro babilônico e ele se refere ao cativeiro babilônico. Nós já estudamos que muita coisa referente a Jerusalém tanto pode ser presente como pode ser futura, porque Jerusalém também há de passar por algo muito difícil, que é a batalha do Armagedon. Então precisamos entender se alguma coisa é para aqueles dias, iminente, para aquele momento, ou se é para o momento futuro, grande tribulação, batalha do Armagedon e etc. Mas leia, naqueles dias, nunca mais dirão, não dirão naqueles dias. Quando chegar aqueles dias, eles vão cair a ficha. Por quê? Porque o povo dizia, o povo tinha ditados populares, tipo assim, 1000 chegará, 1000 passará, mas 2000 não chegará. São ditados populares, são ditados que não estão na Bíblia. Às vezes as pessoas citam texto, né? Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu e o Maciel fizemos aí algumas lives explicando que muitas coisas são ditas pelas pessoas, mas não estão na Bíblia. Nós falamos sobre isso.
E o Cyrus Borbe também fala sobre erros que os pregadores devem evitar. Ele tem vários livros nessa linha. Pregadores devem evitar 1 e 2, adoradores, erros escatológicos e assim por diante. Por quê? Porque é comum as pessoas pautarem suas vidas por ditados populares. E nos dias de Jeremias dizia-se o seguinte: o pai come a uva verde, e os filhos embotam os dentes. Os pais comem a uva, mas quem filha com dente podre, ou com dente sujo, ou com frestinha na unha, no dente, é o filho. Este era o ditado. Então eles criam que eles faziam, uns colhiam o que os outros faziam. Ou seja, se alguém plantava lá atrás, naquele momento presente, os filhos, os netos, é quem estariam colhendo. Aí eles diziam isso: do mesmo jeito, quem faz o mal vai recair sobre outro. É como se fosse a síndrome da transferência, que é algo que não é correto, mas é comum. Veja bem, não é correto, mas é comum. Acontece desde que o homem pecou. Na viração do dia, Deus vinha conversar com o casal, Adão e Eva. Aí, quando o Senhor chega lá, Adão se escondendo. Deus é onipresente, Deus sabe de todas as coisas, é onisciente, é onipotente, é presciente, Deus sabia de tudo. Mas Deus perguntou, até por causa da ingenuidade de Adão: ô Adão, onde você está, Adão? O que está acontecendo? Por que você está se escondendo? Aí Adão sai do meio do mato e diz: Senhor, eu estou nu, Senhor. Estou nu, fiquei com vergonha. Aí Deus disse: Adão, quem te mostrou que estás nu? Aí Adão disse: Senhor, é o seguinte, é que a mulher que tu me deste, olha a transferência. Coisa boa é a pessoa assumir: não, eu errei por tal motivo. Eu sou advogado e a gente também faço júri popular, e é interessante que há uma diferença entre aquele que deixa o seu crime ser descoberto para aquele que confessa o seu crime. Ele, sem subterfúgio, chega lá e diz: olha, foi assim que aconteceu, assim. E esta confissão é em favor dele um atenuante. É algo que na hora da aplicação da pena vai reduzir a pena. Da mesma coisa é o pecado descoberto e o pecado confessado. Só que esta confissão deve ser no sentido de dizer: não, eu estou assumindo minha culpa. Não é eu fiz por causa daquilo. Um exemplo muito triste que acontece: eu bati nela porque ela fez tal coisa. Isso é crime. Eu furtei o dinheiro porque ele deixou fácil. Não existe, não justifica. Não tem justificativa para isso. O que foi que Deus disse para Adão? Adão, você vai poder comer de tudo. De tudo, Adão. Tudo que está aí é para vosso mantimento. Até os animais. Ele falou isso em Gênesis e depois repetiu lá em Gênesis no capítulo 1, depois capítulo 1, 2 e 3, depois repetiu no capítulo 9. Tudo que se move serve-vos-á para mantimento. Vocês podem comer tudo, menos... Tinham duas árvores importantes no jardim: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida você pode comer. Você pode comer tudo, inclusive da árvore da vida, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Daquela árvore você não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Eu estou dizendo que é certo que você vai morrer. Foi assim que Deus fez. Aí Adão comeu. Foi a mulher que tu me deste. Não interessa, Adão comeu. Adão comeu. Tem um versículo bíblico, tem uma tradução bíblica que diz que Eva estava só quando Eva comeu. Aí ela veio e apresentou a seu marido, e Adão tomou da mão dela e comeu. Nós temos aí duas versões: a versão de Deus dada ao homem, provavelmente ao homem e à mulher também. Nós temos aí Satanás infiltrou o negócio ali, né? Mas com relação a Adão, não estou falando com relação a Eva, com relação a Adão. Adão ouviu de Deus que não deveria comer. Aí depois chegou Eva, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, foi chamado de varão, porque do varão foi tomada a alegria do coração de Adão, pois Adão vivia triste, agora ficou alegre com a existência de Eva. Adão deixou de ouvir a Deus, de lembrar do que Deus disse, para ouvir a Eva. Olha, Adão, foi dito que quando comer morreríamos. Eu comi, eu aqui.
Ou seja, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Aí Adão vai e come, percebe que está nu, Deus vem conversar com Adão, e Adão imediatamente pega aquela culpa que é dele, quem não deveria comer era ele. A responsabilidade era dele. Ele pega a responsabilidade diante de Deus e transfere. Senhor, a mulher que tu me deste me deu da fruta e eu comi. Mas a mulher a culpa é dela que me deu. A culpa não é minha que comi, é dela que me deu. Senhor, para que ela me deu? Aliás, Senhor, para que tu me deste ela? A mulher que tu me deste. Desculpa. A culpa é tua, Senhor, que me destes Eva. Nós estamos aqui diante de um texto que a temática da semana diz que cada um, a responsabilidade é individual, cada um vai responder pelo que fizer. Nós estamos diante de um texto onde nós aprendemos texto de Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30, eu ainda vou ler o versículo, nem terminei o 29 e ainda vou ler o 30, em que era comum o povo transferir a culpa e transferir também o resultado. Plantar, semear, lançar ao solo, ninguém é obrigado. Não existe obrigação com relação a isso. É uma volição, é um livre-arbítrio. Quem pratica o ato, pratica por voluntariedade. Só que Tiago vai dizer na sua carta, lá, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, cerca de quase, dessa passagem de Jeremias aqui, 600 anos de diferença. Tiago vai dizer que o negócio nasce dentro do coração. Dentro do coração ele é concebido pelas janelas da alma, ele é concebido pelos olhos, pelos ouvidos, ele é concebido, ele entra na alma. E lá dentro, quando ele é concebido, ele é gerado. Como é que ele é gerado? Ele é programado, ele é arquitetado, ele é imaginado, ele é criado meios, caminhos, é pensado todas as formas. E se não houver o aborto imediatamente deste pensamento mau, que simplesmente foi concebido, está em fase de gestação, ele vai nascer, então tem que abortar esse pecado. É o único aborto que a Bíblia autoriza, é o aborto do pecado. O pecado que está na linha de produção, que está na industrialização, que está na fase de quase consumação. Quando ele sai pela boca, pois a boca, enquanto os olhos e os ouvidos são as entradas da alma, a boca revela. E o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala do que tem o coração. Aí falou ali, já está na fase da consumação, a coisa já está pronta, arquitetada. Tiago diz, devemos evitar isso aí. Não é pegar e jogar a transferência para o outro, não, porque antes que a coisa aconteça, já foi gerado antes. Não acontece de uma hora para outra, não. Eu estava ali por acaso, não é assim que funciona. Se fosse assim, vários homens de Deus que não caíram em pecado, eles teriam caído. Aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e nós vamos dizer pela fé fulano, pela fé Beltrano, e eles tiveram oportunidades. A Bíblia diz que eram homens iguaizinho a nós. No entanto, eram homens aos quais o mundo não era digno. Entenderam? Aí aqui o povo está dizendo, né? O pai come a uva, a uvinha verde, mas embota é o dentro do filho. O filho que vem atrás não sabe de nada, quem vai pagar a culpa. E o Senhor diz bem assim, versículo 29, voltando ao texto. Naqueles dias nunca mais dirão, quando eles chegarem no limiar, no ponto em que Deus vai fazer eles passar, eles nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Eles não vão dizer, porque quem vai pagar a pena são eles próprios. Aí no versículo 30, que não está indicado aqui, mas eu estou acrescentando na leitura, diz assim, ao contrário, deixa eu ver se o versículo 30 não vai ser caminho, não, nós não vamos ler ele mais essa semana não. Ao contrário, cada um, vamos ver o texto de Deuteronômio 24:16, que diz, na lei de Moisés, cada um vivia ou morria pelos seus próprios atos. Foi a leitura de segunda-feira, a primeira reflexão, veja lá. E aqui o versículo 30 diz, cada um morrerá pela sua iniquidade. Morrerá aqui, você pode entender a morte física, você pode entender a segunda morte, você pode entender a prestação de contas
Louvado seja Deus que seja diante do tribunal de Cristo, porque no tribunal de Cristo todos já são salvos. Quem estiver no tribunal de Cristo não tem condenação, é só para galardão. Agora, se tiver no juízo das nações ou se tiver no juízo final, aí a coisa vai pegar. Veja aí os livros bíblicos e seus conteúdos, que nós já comentamos, mostrando cada livro num ponto ideal do julgamento. Aí cada um vai morrer pela sua iniquidade, que é a segunda morte, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Continuando. E todo homem que comer uvas verdes, todo homem, cada homem, não é uma coletividade, em que pese o texto dizer todo, na hermenêutica correta, ele está dizendo cada um. E cada um que comer uva verde, os dentes se embotarão. O Senhor está dizendo que nós estamos desde segunda-feira chamando a atenção. A responsabilidade é individual. Nós vimos na semana passada, olha que interessante, nós vimos na lição do número 6 que Deus age com justiça, a justiça de Deus. E que Deus usa até os animais, a natureza, para agir com justiça. Nós vimos que Deus punirá falsos profetas, nós vimos que a justiça de Deus vem. E agora nós estamos dizendo que Deus não vai trazer injustiça para ninguém. Deus vai trazer justiça. O que é justiça? É dar a cada um que ele merece. Deus vai chamar cada um à prestação de contas e cada um vai responder pelo que fez. Mesmo que a decisão seja coletiva, seja uma decisão dentro de uma nação, etc. Mas seu ato individual vai ser sopesado. No contexto que nós estamos falando de Jerusalém, Jeremias está dizendo, está vendo aquele murro que fulano tal me deu? Que disse que a profecia só passasse se fosse por ele? Vocês estão lembrados dele? Ele vai responder diante de Deus. Está vendo o rei que pegou os livros de Jeremias, a carta que Jeremias mandou por intermédio de Baruque para ele, e ele pegou, rasgou e jogou no fogo? Vai responder diante de Deus. Está vendo? Vai responder diante de Deus. Isso quer dizer que Deus chamará cada um a uma prestação de contas individual. Legal, né? Amanhã, querendo Deus, fica alerta, viu? Essas coisas aí, o negócio vem assim, mas é para você entender. Dependendo da responsabilidade que você adquiriu, você vai arcar com ela. Está escrito na Bíblia: a quem muito é dado, muito é cobrado. E não adianta alguém querer uma posição e achar que não vai responder por aquela posição. Não adianta alguém querer aquele título e achar que não vai responder por aquele título. Não adianta Deus dar talento a alguém e ele achar que não vai responder por aquele talento. Se alguém tiver que ser honrado diante de Deus, é você e sua descendência vai ser honrada, mas você vai receber, você vai responder. Tem uma família que eu admiro bastante, que são abençoados, e eu sempre digo, vocês são abençoados porque o pai de vocês foi um grande homem. Deus deu bênção a eles e agora abençoa vocês também. Agora a dinâmica contrária também é diferente. Lembro que certa vez na escola dominical trouxe-se uma dinâmica de alguém que era ébrio, de alguém que bebia cachaça lá nos Estados Unidos. E os parentes desta pessoa convivendo com outras pessoas, duas pessoas foram comparadas nesse contexto, não bebiam, os parentes de outro não bebiam. Resultado, os parentes dos que bebiam se transformaram traficantes de droga, prostitutos e prostitutas, e uma fama terrível. Mas o outro que não bebia, eles cresceram, chegaram a ser presidente da República e os seus descendentes. Por quê? Porque quem faz, recebe e ainda dá um históricozinho para a sua família, mas não como diz aí, eles é quem vão receber. Não, mas você que fez é você quem recebe. Vamos deixar isso aí para mais para frente. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre os exilados da Babilônia deviam rejeitar o uso dessa máxima. Ah, nossos pais fizeram e nós é quem estamos pagando. Não, deveriam evitar. Os pais fizeram e os pais receberam. Eles estavam ali como uma consequência, já acabei de falar, mas eles é quem seriam restaurados. E como disse Jeremias no capítulo 29, eles eram o cesto, eles eram o cesto de figo bom. Então Deus os restauraria. Mas vamos deixar para amanhã que a gente vai comentar sobre isso. Quero aproveitar para mais uma vez te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Vamos abençoar todos aí com a palavra do Reino de Deus. A paz do Senhor a todos, e domingo tem Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 9, né? Parece que tem uma revelação para ser feita aí. Vamos aguardar.